Vou botar aqui para o João avisar. Avisa, puder avisar para o João para ele entrar de novo no grupo, na sala. M2. Peraí. Maria Esther, tá chegando mais gente, peraí. Gente, cadê o João? Ih. Então, vamos lá. 19? Caramba! Então, como eu estava falando para vocês, voltando aqui ao que eu estava falando, difícil essa situação que a gente está vivendo, porque cada professor tem uma realidade dentro de casa, assim como cada aluno também. Então, tem professores que vão poder fazer as aulas naqueles horários antigos, que nós, né, tínhamos das aulas presenciais, e tem outros professores que não vão poder fazer isso, porque, por exemplo, no meu caso aqui, eu só tenho esse computador, que eu tenho que dividir para outras duas pessoas. Então, os horários, eu não posso dar aula naquele horário. Ao contrário, né, tem professores que precisam dar aula no horário porque tem outras escolas, então tem que manter seus horários. Então a gente tem que, né, compreender e tentar colaborar com essa situação. Dito isso, vou aqui iniciar dizendo que nossas primeiras aulas a gente falou sobre falamos sobre a importância da filosofia. Eu estou preocupado com o João. Ele não entrou. Se alguém puder aí Ô, me mandar. professor, Oi. a mensagem não tá chegando pro João. Eu não sei se a internet dele caiu. Ah, tá. Mas eu tenho que postar de novo o link? Não, professor, eu acho que tá dando pra entrar tranquilo. Tá. Vou mandar para ele aqui se eu tiver aqui. Peraí. Não sei por que mandou, que tirou. Então, falamos sobre a importância da filosofia, até para entender um pouco a realidade. Depois a gente falou sobre a experiência filosófica, inclusive os primeiros exercícios solicitavam isso de vocês, né, como é que a gente desenvolve uma experiência filosófica. Depois a gente falou sobre as quatro concepções filosóficas, a platônica, a aristotélica, a epicurista e a estoica, e a nossa última aula, né? E hoje a gente vai falar sobre a relação do mito entre mito e filosofia. Olha ele aí. Beleza. Aí, João, conseguiu. Tranquilo. Pô, 19, aí tá bastante gente, muito bom. Então, só para recapitular aqui, João não estava escutando? A gente falou antes de ver as aulas, João. Falamos sobre a importância da filosofia, né, para a gente entender a realidade, filosofia na vida, de modo geral, né, por que é importante estudar filosofia. Falamos sobre experiência filosófica, como é que se dá a experiência filosófica, foi motivo do exercício, do primeiro exercício EAD que eu botei lá na plataforma. Também gostaria de dizer que vocês não se preocupem, que eu vou estender lá todas as atividades que estão lá, eu vou estender a data para entrega. Não é para ficar, oh meu Deus, não vou conseguir. Não, né? Vou deixar lá, vou abrir mais um tempo. Nós falamos sobre quatro concepções filosóficas, né? Primeiro duas, que foi platônica e aristotélica, depois, em outra aula, nós falamos da epicurista e estoica, né? E hoje nós vamos falar da relação entre mito e filosofia. Para isso, eu peguei lá a unidade de um outro livro que eu achei muito interessante. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui. Vocês, por favor, me digam aí se estão enxergando ou não. Daqui a pouco vai chegar por aí. Dá uma olhadinha aí. Chegou para vocês aí? Ok. Beleza. É legal se você puder falar pelo
abrir o microfone e falar, porque eu não tenho como ver os dois. Então, vamos lá. Filosofia e outras formas de pensar. Então, a gente vai ver isso agora. Ok, sim. Opa, corre muito, peraí. Como você estudou no capítulo anterior, nas aulas anteriores, né, a filosofia é uma forma de pensamento criada com base nas tecnologias da inteligência, inteligência humana. Por isso, podemos chamá-la pensamento conceitual. Mas há muitas outras formas de conhecimento distintas da filosofia. Vamos estudar algumas nesse capítulo. A questão é que, enquanto a filosofia é um pensamento que nos desafia, porque não nos dá respostas prontas, nós falamos sobre isso, né, nas aulas anteriores, e nos força sempre a pensar, há outras formas de pensamento que se caracterizam por fornecer um horizonte de conhecimento cujo contexto não nos interrogamos. Que formas são essas, né? Como a filosofia se relaciona com elas? Então a gente vai ver aqui a filosofia e a mitologia. Do lado aqui é um filme, eu coloquei esse link lá na plataforma. No filme, eu não vi ainda o filme, mas eu vou assistir, a gente assiste junto, na verdade. O filme Os Agentes do Destino, um candidato ao Senado norte-americano apaixona-se por uma bailarina e é afastado da garota por uma série de situações cotidianas. Quanto mais ele tenta aproximar-se dela, mais o acaso os afasta, até que ele descobre que esse acaso pode não ser tão acaso assim. Então, o camarada dá só não dá o spoiler todo, mas dá uma dica do que vai acontecer. O filme discute uma questão muito antiga. Somos senhores de nossa vida ou somos controlados por forças que estão além de nosso entendimento? Há um destino traçado previamente para cada um, ou somos nós que fazemos a nossa vida? Sempre perguntas, né? As perguntas são mais interessantes que as respostas em filosofia. Já falamos sobre isso também. A questão do destino humano foi muito discutida na cultura grega antiga. A famosa tragédia de Édipo Rei, escrita por Sófocles em aproximadamente 425 a.C., inspirada na mitologia grega. O mito conta a história de Édipo, filho de Jocasta e Laio, rei de Tebas. Segundo a profecia, aí ele vai contar, na verdade, a história, esse mito, na verdade é uma narrativa que tenta explicar, né? O grego sempre usou as narrativas mitológicas para fazer explicações da realidade. E a gente falou isso quando a gente falou da passagem lá entre os pré-socráticos, que nós não estudamos ainda. Oi, pode falar. Você tá falando comigo? Parece que travou meu celular antes. Opa, é Bernardo? Peraí, quem tá falando? É Bernardo que entrou agora aqui. Beleza, tranquilo? Não, beleza. Alguém pediu para falar antes, falar do antes? Quem falou? Eu não captei aqui. Alguém? Eu estou falando que nós falamos nas aulas anteriores, deixa eu tirar aqui. Falamos nas aulas anteriores sobre a filosofia, a importância de ter filosofia na vida. Né? Depois nós falamos sobre a experiência filosófica, como é que se dá a experiência filosófica, aqueles três pontos, elementos, né? O estranhamento, o questionamento e a tentativa de uma resposta. Depois falamos sobre 4 concepções filosóficas: a platônica, a aristotélica, a epicurista e a estoica. Foi a última aula. E hoje a gente vai começar a falar sobre a relação entre mito e filosofia. Pegou aí? Então, ele está falando aqui dessa narrativa, né? Da história de Jocasta e de Édipo, Jocasta, filho de Jocasta, o Édipo, filho de Jocasta, e Laio, o rei de Tebas. Então, segundo uma profecia, Édipo mataria o pai e se casaria com a própria mãe. Ao saber da profecia, Laio ordena a morte do menino. Porém, o escravo que deveria matá-lo não tem coragem de executar a missão. Tem uma relação até parecida com uma outra história. Apenas amarra os pés da criança e abandona no campo. Um pastor então encontra e leva para outra cidade, Corinto, onde é adotada pelo rei. Já adulto, Édipo também toma conhecimento da profecia
para evitar o destino terrível, foge de Corinto. Desliga o seu microfone aí, Bernardo. Pois acreditava ser filho, obrigado, dos reis dessa cidade. Nessa estrada envolve-se em uma briga com um homem que vinha em uma carruagem e o mata, sem saber que se tratava do rei de Tebas, seu verdadeiro pai. Mais adiante encontra a Esfinge, um monstro que vinha aterrorizando a população de Tebas. A fera matava todos aqueles que não conseguissem responder a determinado enigma. Édipo desvenda-o, e assim vence o monstro, que se lança no abismo. Em Tebas, recebido como herói, ele ganha como prêmio a mão de Jocasta. Cumpre-se assim o seu destino. Na verdade, aqui a narrativa tá bem resumida, né? Se vocês tiverem acesso, você encontra qualquer... Só dá um Google lá, PDF, né? Você encontra essa narrativa. Não é muito longa, não. É densa, mas dá para ler todo mundo. É como se fosse uma novela, né? E é muito interessante que você vai lendo e vai querendo saber o que vai acontecendo. A tragédia do Édipo Rei mostra que o destino, tal como concebido pelos gregos do período clássico, é implacável. Não importa o que façamos para nos desviar ou fugir dele, o destino sempre nos alcança. Mitos como o de Édipo foram criados em épocas muito antigas e não têm autoria definida. Não sei se vocês lembram, na última aula ou nas aulas anteriores, nós falamos do mito da caverna. O Platão, quando ele constrói o mito da caverna, né, esse mito é para explicar um pouco da realidade e falar sobre a teoria do conhecimento, né? Como é que a gente conhece as coisas? Será que as coisas que nós estamos vendo são reais? Ou será que nós devemos questionar o que nós estamos vendo? Posso fazer uma pergunta? Claro, Bernardo. Qual existem diferentes formas de você contar uma história, de você, né, produzir um conhecimento, de você colocar esse conhecimento para frente. Dentro da filosofia, qual é a importância do mito, né? Ou em que tipo de história, se é uma parábola, se é uma história real, que tipo de história é o mito, e filosoficamente, para que serve, né, o mito? Para que serve essa, entre aspas, história? Eu não sei se posso considerar como uma história. Boa pergunta. Então, é curioso, porque o mito, ele, pensando, se a gente for pensar não na Grécia, né, e nessas culturas, na cultura oral, né, sobretudo na cultura oral, ele tem muita importância, porque é uma forma de você meio que tocar a realidade. É difícil a gente entender, essa pergunta foi muito boa, porque é difícil a gente entender hoje, né, a importância do mito para aquela sociedade, porque hoje nós temos a linguagem escrita, né, nós temos os registros escritos, né, e antigamente, vamos dizer aí, aqui estamos falando de 5 séculos, 8 séculos antes de Cristo, as histórias, elas eram... A realidade, na verdade, ela era passada de geração em geração através dessas narrativas. Então, o mito, na verdade, ele vai ser importante para isso. É como se eu tivesse... Como é que eu posso explicar melhor? É como se eu presentificasse um passado. Através do mito, eu trago o passado de volta. Mas pela oralidade. Você perguntou uma outra coisa, né, Bernardo? Oi, Bernardo, você perguntou uma outra coisa? Se dentro de qual tipo de narrativa o mito se encaixa? Se é uma parábola, se é de fato uma história real, se é uma história mítica, se é uma história... Ou se é simplesmente uma história, um conto da carochinha. Se o mito, como você contou aí, o mito de Édipo, né, da criança que foi colocada para ser morta e que acabou que não sendo morta e cumpriu a profecia dela lá de voltar para a cidade e se transformar em rei, enfim. Se isso de fato aconteceu, se isso é uma história verídica, ou se o mito ele traz alguma coisa de sobrenatural embutido, nesse sentido de não ser uma história verídica ou ser uma mistura de histórias verídicas e inverídicas. Então, a sua pergunta, na verdade, ela já tem uma resposta nela mesma, porque o mito, ele inclusive, ele mistura o real com o fantástico. Por exemplo, nas histórias míticas, nas narrativas míticas,
você tem, por exemplo, a existência de animais que falam. Se a gente for tomar como um exemplo, tentar trazer para a nossa realidade, uma coisa que está mais próxima da gente, as Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis. Ele usa, na verdade, de um artifício da narrativa mítica para contar a história dele fabulosa, fantástica, entendeu? Pode ser uma invenção e pode ser baseada em acontecimentos. Como eu falei para você, como nesse período, né, antes de Cristo, 8 séculos antes de Cristo, não tem como você ter um registro ainda escrito, então a gente acredita que essas narrativas sejam baseadas em experiências empíricas misturadas com visões, né, com revelações. Essa tua pergunta me dá a oportunidade de falar que depois de um tempo houve uma separação. A mitologia, tal qual essa que eu expliquei agora, ela vai se separar e vai ter uma ruptura aí, o pensamento racional vai começar a contrapor o pensamento mitológico. Sacou? Que é engraçado, eu tinha até comentado com eles, quem estava na aula segunda-feira, a gente falou um pouco sobre isso, né, sobre a século V a.C., quando tem Leucipo e Demócrito, que são filósofos, ali começa a história que a gente traz para a ciência como a história do átomo, né, do que é o átomo, da palavra átomo. E é justamente nesse momento aí, século V, século IV, século VI a.C., em que é o papo que eu tenho com eles, que é a separação do que é natural para o que é sobrenatural. Então, a explicação de um maremoto poderia ser a partir de um deus, né, enfurecido com a sociedade, foi lá e deu um chacoalhão na água. Já Tales de Mileto vai propor uma explicação com base em racionalidade para explicar os fenômenos da natureza. E aí você tem lá os pré-socráticos, pró-socráticos, que tem a ver com essa mistureba aí. E foi o que eu falei com eles, né? A filosofia, ela é a mãe da ciência. Todo cientista, naturalmente, ele é um filósofo, mas nem todo filósofo ele é um cientista. Aí é engraçado como é que esse tipo de conhecimento a gente na escola trata em caixinhas, né? Celso, professor de filosofia, Bernardo, professor de química, fulano, professor de... Mas na verdade não é assim. Esse conhecimento ele se toca, ele se permeia, ele sai, ele entra, ele é muito fluido. E o que é interessantíssimo na minha visão é uma aula que eu estou tendo com o Celso agora, que é filosofia, que foi que eu vi com ciência ainda agora, com o professor Bernardo. Muito bacana isso. Não, perfeito o que você falou aí, inclusive, quando você cita os pré-socráticos, né? Eles, na verdade, o que acontece, né? O Demócrito foi o primeiro camarada que falou do átomo. Olha que coisa louca, né? Na verdade, ele fala, e a gente vai ver isso depois lá em Epicuro. A gente falou sobre isso, que o Epicuro ele acredita que só o prazer das coisas materiais, né, é que me alçarão ao conhecimento do bem supremo, né? Enquanto que outros filósofos, outros pré-socráticos, vão falar que a coisa é fluida, eu não posso tocar, por exemplo, Heráclito. Então, o que acontece? Os pré-socráticos, eles vão, na verdade, influenciar Sócrates, Platão e Aristóteles, né? E Aristóteles, ele vai, na verdade, ele vai sistematizar essa parada toda que foi construída pelos pré-socráticos. Ele vai organizar essa parada e vai racionalizar. Ele vai meio que enfatizar a questão do material. Né? É muito interessante, tem uma relação isso tudo, com certeza. Né? A filosofia, ela, na verdade, a contemporânea, ela, por causa de várias coisas, ela implodiu, né? Mas a filosofia primitiva, a primeira filosofia, ela quer dar conta de todas as coisas, explicar o mundo, explicar o que os filósofos chamavam de physis, que na verdade physis, lá em grego, é tudo, é o todo, né? Como é que os fenômenos da natureza ocorrem, de onde vêm, como é que surgem, como é que funcionam, né? Muito obrigado aí, Bernardo. E olha que parada louca, a gente está falando de um período que de fato não tinha o registro, né, histórico, escrito no sentido, e era passado pela comunicação oral. E a gente está voltando, né, entre aspas, para esse momento, porque eu não sei se ninguém está anotando o que a gente está falando, mas a gente está passando conhecimento a partir da oralidade, a partir da conversa. E é um papo que eu sempre tenho com você. A gente, professor, às vezes é muito mal visto, porque a nossa ferramenta de trabalho é a palavra. E a palavra, ela é algo imaginário, né? Você não controla, você não bota numa caixinha, você não toma poder daquilo. É algo que flui, é algo que vai.
é muito doido pensar nisso na construção do conhecimento hoje, na era da tecnologia, ela sendo muito próxima, nesse sentido de você usar a palavra para isso, ao que foi no século 8 a.C. É muito doido pensar nisso, sabe? Apesar do aparato tecnológico, o ser humano ele tem a necessidade de trocar ideia, né? De conversar, de assimilar coisas, de pensar em coisas e de escutar coisas que não está afim de escutar, porque faz parte esse incômodo, esse choque de ideias mesmo, de caramba, o Celso pensa isso, como aí eu não penso bem assim, pô, e me causa dor acumular o que ele falou com o que eu estou pensando, e, poxa, de repente vem o Alisson e fala um negócio diferente daquilo, pô, será, né, será que é a questão da pós-verdade, né? Mas é uma verdade que ela é construída com todo mundo junto, não é a minha verdade nem a sua verdade. Desde que a minha verdade não te fira, a gente vai construindo junto. É muito doido pensar nessas coisas assim, século XXI, a gente está construindo conhecimento como no século 8 a.C., né, dadas as suas proporções, lógico. A única coisa que a gente tem que pensar, na verdade, que aí o que você falou quer dizer, me provoca a falar da filosofia contemporânea, que não é o nosso caso aqui, mas de certa forma eu posso falar que nós somos atravessados por uma série de informações, entendeu? E uma outra questão também que a gente não consegue, a gente não dá conta, ou pelo menos a gente não chama a nossa atenção, parece coisa óbvia, mas não é. Nesse período que nós estamos falando aqui, do século, né, 8 séculos, 5 séculos antes de Cristo, não havia o sujeito, né, como nós entendemos hoje. Hoje você é um sujeito que pensa que se conhece como sujeito. Não havia isso também, né? Havia ainda, as sociedades estão se organizando, né? A pessoa ela não se vê ainda como individual, né? Ela faz parte de uma comuna, de uma comunidade. Então, todas essas questões, elas precisam ser consideradas, né? Então, por exemplo, hoje, né, a subjetividade, que a gente já falou sobre isso também, tanto em aula de arte quanto de filosofia, a nossa subjetividade ela é bombardeada, né, a todo tempo. E o sujeito, hoje, né, que é um sujeito, ele não consegue organizar essas informações todas. Né? É muito delicado isso. Né? Por exemplo, aqui, eu falo com os alunos, olha, uma aula de filosofia tem que ter questionamento e participação. Às vezes, uma pergunta óbvia, que seja mais óbvia, pode gerar um questionamento, uma discussão e tocar em vários assuntos. Porque você fala uma coisa, né, como você acabou de falar aí, as coisas elas não estão separadas. Né? Na minha cabeça aqui, por isso que a gente precisa saber de história. Né? Eu volto lá atrás, já na minha cabeça vem quais são os filósofos que influenciaram tais filósofos e que influenciam os filósofos de hoje, entendeu? É uma coisa muito difícil para a gente mediar isso tudo, sacou? Mas o aluno, né, se ele faz uma pergunta óbvia, ele nos dá a possibilidade de falar um pouco mais sobre todas essas coisas que estão juntas. Aqui na aula, essa aula, por exemplo, ela está separadinha. Estamos tratando do mito e da filosofia, que na verdade você tocou aí, quando você falou do Demócrito, né? Eu estou falando aqui, mais para frente, essa ciência vai se sistematizar com Aristóteles, mas eles foram influenciados por esses camaradas. Alguém mais quer falar aí, além do professor Bernardo? Assim que é bom, que a pessoa fala e a gente vai rebatendo e vai aprendendo. Então, ó, vamos lá continuar nosso textinho aqui. Eu acho que eu pulei alguma coisa. Já adulto, Édipo Rei também toma conhecimento da profecia. A tragédia. Peraí. Ah, tá. A tragédia de Édipo mostra que o destino, tal como conhecido do período clássico, é implacável. Não importa o que façamos para desviar ou fugir dele, o destino sempre nos alcançará. Mitos como Édipo Rei, o Édipo foram criados em épocas muito antigas e não têm autoria definida. Olha aí, Bernardo te respondendo. São narrativas transmitidas oralmente de uma geração para outra ao longo dos séculos, até que passaram a ser registradas na forma escrita. O mito, portanto, é uma narrativa fictícia e imaginada, mas às vezes tem uma mistura. Cada autor tem uma concepção disso, cujo objetivo é explicar alguma coisa ou algum acontecimento.
Mitologia está ligada à religião, na medida em que também narra ações dos deuses cultuados pelos gregos antigos. Então, mistura a realidade com, né, com essa coisa revelada, como você falou também, né, sobrenatural. Cada cidade da Grécia tinha seus deuses preferidos, aos quais dedicavam seus templos. Havia até mesmo deuses de uma única cidade, desconhecidos em outras. Isso porque as cidades gregas eram autônomas e a cultura grega era ampla e aberta. Assim, a mitologia não é uma religião sistemática, institucionalizada, mas uma espécie de religiosidade aberta e mutante. Sofreu transformações ao longo do tempo de acordo com novas influências culturais. Chegou a incorporar ideias contraditórias entre si ou versões muito diferentes da mesma história. Então, como o professor Bernardo falou aí para a gente, na verdade, a narrativa mitológica ela é um condensado, ela é uma mistura, né? Os autores, tem até, se não me engano, a Odisseia, que ela não foi escrita. A Odisseia, na verdade, ela foi narrada, foi contada, ela, na verdade, era cantada pelos Rapsódios, né? E aí, em determinado tempo, essas histórias foram juntando. Oi? Travou. Voltou aí? Ela vai voltar. Então, essas narrativas, então, essa que eu acabei de falar, elas, depois de um tempo, elas foram compiladas e escritas, mas elas eram cantadas e contadas, né? Ele vai citar isso aí. Vamos seguir em frente aqui. No século VIII a.C., as principais narrativas mitológicas foram reunidas em poemas épicos por dois autores aí, isso aí, Homero e Hesíodo. As duas principais obras de Homero são a Ilíada, poema que narra a história da guerra dos gregos contra Troia, e a Odisseia. A Odisseia é a mais famosa. Narrativa sobre o retorno de um dos generais gregos, Odisseu, de Troia para a ilha de Ítaca. E nessa trajetória é muito interessante. Tem uns desenhos, acho que no YouTube, se você colocar lá, sobre... Oi. Ah, beleza. Então, toda a passagem do Odisseu, ela é como se fosse uma lição. Então, eu me recordo de uma aqui, que é muito interessante, que Odisseu, ele é aprisionado por um ser chamado Ciclope, que tem um olho só, né? E o Odisseu ali, ele tem que fugir daquela situação. Ele foi aprisionado e tem que fugir. Então ele trama, né? Ele consegue fazer uma artimanha para poder escapar do Ciclope. O Ciclope, ele espera o Ciclope dormir, né? E ele engenha alguma coisa e para poder escapar do Ciclope. Ele espera o Ciclope dormir. Quando o Ciclope acorda, né? Desculpe, antes disso, quando o Ciclope prende ele, o Ciclope pergunta o nome dele. Ele muito espertamente diz o seguinte: meu nome é ninguém. Aí o Ciclope vai dormir, né? O nome desse sujeito aqui é ninguém. Ok, o Ciclope dorme, o Odisseu espera o Ciclope acordar. Quando o Ciclope acorda, o Odisseu já está preparado com a lança e fura o olho do Ciclope. Aí o Ciclope fica completamente, meu Deus, furaram meu olho. E ele pede ajuda a outros Ciclopes, os irmãos dele lá. Por favor, me ajudem, não sei o que, me ajudem. Aí os outros Ciclopes chegam perto dele e perguntam: quem atirou em você? Quem te machucou? O que o Ciclope responde? Ninguém. E aí Odisseu, né, naquela confusão, Odisseu foge. E o que a narrativa, nesse pedacinho, né, nessa ocorrência, mostra pra gente? Tem uma expressão lá em grego que é metis, que é a astúcia, né? A astúcia do Odisseu para bolar essa engenhoca para fugir do Ciclope. Então, é muito interessante, né? Isso são várias histórias que ocorrem nessa trajetória quando ele volta para Ítaca. Então vamos lá, aqui, a ilha Ítaca. Hesíodo, um pequeno agricultor, teria vivido por volta de 50 anos depois de Homero. Escreveu ao menos 2 poemas épicos que chegaram até nossos dias. A Teogonia, que narra sobre a origem dos deuses e do universo, e os trabalhos dos dias, poema que relata a criação dos seres humanos, bem como seus afazeres cotidianos, como a agricultura e o conhecimento marítimo. Todas essas narrativas, elas são mitológicas, elas misturam, Bernardo, o real
com esse mundo sobrenatural, né, dos deuses que se relacionam com os seres humanos e tal. Características do mito e a sua atualidade. Então ele vai... Vamos ver aqui, peraí. Ok. O mito é uma forma de explicação da realidade que utiliza narrativas imaginárias, em geral transmitidas oralmente. Eu não gosto muito dessas narrativas imaginárias, porque, na verdade, o sujeito, eu creio, né, que eles acreditavam lá nos deuses. Então, as narrativas não eram imaginárias, elas falavam sobre o que eles acreditavam. Tanto é que a gente trata assim, erroneamente, eu penso que é errôneo dizer mito como mentira, né? Quando você fez essa pergunta aí inicialmente, Bernardo, então, o mito, né, para o grego, ele é a verdade. Por isso que não são, eu acredito que não sejam histórias imaginadas, né? Eu posso considerar que esse mito, então, ele é um misto, né, de real e Sim. irreal. E eu já ouvi falar que muito desses mitos tem a ver com a passagem de sabedoria de uma geração para outra, justamente pela falta de registro. Por exemplo, qual o melhor período para poder fazer a colheita do feijão nos povos astecas aqui? A gente não tinha como registrar isso. Então o pessoal olhava no céu, ó, tá vendo? Quando aquela lua tiver no chifre daquele boi, que boi? Pô, dá uma forçada na vista que você consegue ver ali a constelação que parece um boizinho. Então, quando a lua estiver no chifre daquele boi, é sinal que a gente tem que colher, não sei o que. Aí essa ideia de passar um conhecimento, né, da agricultura, que é extremamente necessário para a perpetuação da espécie humana, né, você conseguir comer, você se fixar no lugar e conseguir plantar naquele lugar, isso acaba se transformando numa história. Aí com o tempo, aquela constelação acaba recebendo um nome, enfim. Mas o mito também serve para isso, né? Para você colocar as coisas do dia a dia a partir de coisa que não é necessariamente uma verdade. Não tem um boi no céu. Acho que o ser mentira, pelo menos eu entendo dessa forma. Se eu estiver errado, me corrija. Na minha cabeça, quando eu leio um texto desse e fala que é mentira, né? É mentira nesse sentido, que as estrelas de fato não são um boi. Mas a forma com que as estrelas estão organizadas no céu pode ser uma constelação de um boi qualquer aí, a constelação de Andrômeda, a constelação de sei lá o quê, que tem a ver com essa relação com o dia a dia das pessoas. Então, a gente pode até me dar uma oportunidade de falar sobre, acho que vai falar mais na frente, sobre as religiões que ainda se utilizam do mito, né? Tanto as indígenas como as africanas, elas utilizam do mito ainda, né? Então a gente não pode desqualificar, quando fala assim imaginário, eu acho que meio que desqualifica o mito, né? Mito, como você acabou de falar aí, é conhecimento, né? E foi conhecimento e eu acho que ainda hoje é. Então ele fala aí, um exemplo, a mitologia grega, Zeus foi dos deuses que habitam o Monte Olimpo, tem um poder de lançar raios. Essa é uma forma de explicar algo que os seres humanos observam na natureza e que, em princípio, não compreendem. Como as pessoas podem não apenas compreender os fenômenos, mas também intervir neles, ou mesmo controlá-los. No caso dos raios, os gregos tentavam agradar Zeus com templos, cultos e oferendas, de modo que seus raios não atingissem os mortais. Então, várias culturas, né, até hoje, fazem oferendas para aplacar lá os deuses. Mesmo conhecendo mitos e lendas antigos, seja dos gregos, seja de outros povos, ainda continuamos a criar nossos mitos, a inventar narrativas mitológicas. É o que fazemos, por exemplo, quando transformamos um artista ou um jogador de futebol em um ídolo, em uma espécie de herói contemporâneo. Para nós, esse ídolo já não é visto como uma pessoa comum, mas como alguém que está além dos demais, que possui uma característica especial, uma capacidade especial. Também não é raro que se criem explicações fantasiosas sobre determinados fatos. Eles também são muito parecidos com as narrativas míticas. É inegável, no entanto, que, embora o mito persista, hoje ele já não possui o apelo que possuía na antiguidade, que se mantém em algumas sociedades cuja cultura é oral. Ó, ele confirma para a gente aqui aquilo que eu estava tentando explicar para o professor, que o mito ele não é totalmente uma invenção, né? Se você transforma um ídolo, né? Você transforma, é como se você desse umas características sobrenaturais a essa pessoa, mas ela não tem características sobrenaturais, ela tem uma habilidade maior, mas você fica o Pelé, né? Fica o Pelé, sacou? Fica uma aura em volta do Pelé,
que você pode dizer que é quase um mito, né? É nesse sentido. Agora, você imagina isso que você compreende agora, né? O Pelé como um mito. Imagina uma sociedade que não tinha escrita, né? Que as pessoas dependiam única e exclusivamente do conhecimento oral, de geração para geração. Fica muito mais forte isso, né? E a imaginação, né, funciona de uma outra maneira. Quando você começa a registrar as coisas, né, o pensamento ele vai funcionar de outra forma também. Tem isso? Isso também é interessante da gente chamar a atenção. Então vamos seguir nossa leitura. Pessoal que está aí, tá muito complicado aí, pô, dá uma. Fala aí, gente. Só o professor que está falando aí, professor Bernardo. E eu aqui. Todo mundo tem uma vizinha que é meio mito, né? Aquela casa mal assombrada, que é um mito que ninguém passa perto. Né? Todo mundo tem um mito no bairro, aquele mito da Kombi branca que vai pegar todo mundo. Mas é algo imaginário, que pelo menos na minha década, né? Eu nasci na década de 80, né? Eu vivi criança na década de 90. Esse mito da Kombi branca, esse mito que vai passar e vai raptar, serviu para que eu não fosse para longe de casa, né, para um controle, é um tipo de conhecimento que minha mãe acabou passando por um controle, né, dos filhos ali, para não fazer coisa errada na rua, nem nada disso. O mito, nesse sentido, também serviu para moldar toda uma geração para evitar fazer besteira, enfim, com medo dessa situação. No caso aí, as pessoas dão oferenda a Zeus, enfim, a outros deuses, com medo ou pedindo para que esse deus não intervenha lá de modo ruim, no caso de Zeus não jogar raio, enfim. Sim, com certeza. É uma forma de você controlar, é uma forma de você controlar a realidade, de certa maneira, né? Vamos seguir aqui para a última leitura aqui, antes da gente... aqui. A convivência entre mito e filosofia, que aí, na verdade, foi o que a gente falou no início, quando o Bernardo fez a pergunta lá. O pensamento filosófico desenvolveu-se em uma forma de conhecimento que se diferencia da mitologia. Olha aí, a ruptura entre o pensamento mitológico e o pensamento filosófico, né, racional. Se o mito... Quer perguntar? Alguém quer perguntar? Quer falar, Bernardo? Não, desculpa, esqueci de desligar. Tá. Se o mito era uma narrativa fictícia, uma história imaginada para explicar o mundo, a filosofia pretendia ser um pensamento não fantasioso, baseado no raciocínio, no exame consciente das coisas, buscando uma explicação racional e não sobrenatural. Então a gente pode aqui meio que fazer uma distinção, né? Que a narrativa mitológica ela trata de coisas invisíveis, né? E a filosofia ela tinha como pretensão materializar essas coisas, né? Trazer para o chão. Sacou? Não, o que eu estou falando tem comprovação e eu vou te mostrar. Então tem essa coisa, né? Então aquilo que está para além, sacou? Que a gente não consegue explicar, né? Vai cair dentro dessa mitologia, dessa explicação mitológica, porque foi uma forma que o homem encontrou de explicar coisas que não se veem, né? Você vai falar do tempo, né? O que é o tempo? Você perguntar você não sabe o tempo cronológico, você não tem como falar o que é o tempo, né? Mas aí vão vir as narrativas para falar, né, explicar e tentar organizar o que é essa coisa do tempo, o que é o tempo. Veio aqui na minha cabeça agora esse exemplo. A filosofia, contudo, não substitui a mitologia, olha aí. Ambas continuaram convivendo. Platão, a gente falou sobre isso, em alguns dos seus diálogos, né, filosóficos que escreveu, fez o uso da narrativa mítica para, com base nelas, elaborar suas explicações racionais. Em outros momentos, a mitologia foi combatida como pura mistificação. Hoje em dia, ocorre já algo semelhante. Filosofia e mito convivem, às vezes, conflituosamente. Então, mais uma vez, voltando lá, eu vou tirar aqui o livro, que a gente vai agora só falar. Mais uma vez, né, voltando lá ao Platão, quando ele usa essa narrativa, né, o mito da caverna, que está no livro 7 de um livro chamado A República, é um dos livros da República, né, livro 7 do lado do livro A República. Ele está tentando explicar, na verdade, através daquela narrativa, né, como se dá o processo de conhecimento. Por quê? Quando o sujeito que se desatrela das correntes, né, ele está preso nas correntes,
E atrás dele tem o fogo que reflete na parede as sombras. Ó, né? Ó, as sombras. As sombras, né? Na mitologia, lá na narrativa, são as verdades para as quais as pessoas estão olhando, mas elas estão acorrentadas, sentadas de frente para as sombras. Um deles se desacorrenta e sai da caverna. Quando ele sai da caverna, a luz de fora da caverna ofusca o olho dele. Essa luz que ofusca o olho dele é o conhecimento. E esse conhecimento com o qual o filósofo tem contato, né, ele, aos pouquinhos, ele, né, aquela luz que está muito forte, aos pouquinhos ele vai se acostumando, ele vai entendendo, ele vai conhecendo, ele vai ampliando seu conhecimento, ele volta para a caverna para contar para as pessoas o que ele tinha visto lá. E os malucos lá, né, tentam matar. Porque, como assim? Nós estamos aqui é a verdade, né? Eu estou preso, não consigo viver, eu só olho para frente, eu não consigo. E ele, não, gente, lá fora, a verdade está lá fora. Então, é mais ou menos isso, né? A relação entre a filosofia e a mitologia tem esse quê de mistério, na verdade, né? Você não pode desqualificar e abandonar simplesmente a mitologia, porque, na verdade, ela é o início do conhecimento que depois se sistematizou e virou conhecimento científico, né? Eu acho muito interessante isso. Eu estou aqui, faltam 15 minutos para nós terminarmos, eu preciso que alguém fale alguma coisa. Tive alguma dúvida? Essa aula foi, né, compreensiva? Vocês têm alguma coisa para falar? Por favor, fala, Maristé. Quer perguntar alguma coisa a respeito do que foi dito aqui? Não escreve no chat, não. Abre o microfone e fala aí, gente. Como eu falei para vocês, acho que o professor também já ouviu, nós estamos isolados também, estamos preocupados, chateados, entristecidos. Posso fazer uma pergunta, já que ninguém quer fazer pergunta? Faça outra pergunta. Vou fazer mais uma, então. Como é que eu consigo relacionar, ou como é que você relaciona essa questão do mito da caverna, né, de você sair da caverna e inicialmente você ter medo do que se apresenta para você e você voltar para a caverna com novas informações e as pessoas querendo te apedrejar por conta daquela informação que é diferente da informação que a pessoa tinha. Como é que você consegue relacionar, ou será que é possível relacionar esse mito da caverna com o conhecimento que a gente tem ao longo do ensino médio, né, principalmente pensando em primeiro ano, que vem lá, né, de uma escola diferente, pensando na nossa realidade, Sebrick, que vem de uma escola diferente, alguns vêm de escola particular, outros vêm de escola pública, mas todo mundo cai no sistema público, que é o Sebrick, e em tese ninguém se conhece, porque a gente não tem ensino fundamental, então todo mundo se conhece lá, e cada um vem de uma caverna diferente, cada um vem com uma luz que ofusca o olhar diferente. Como é que você consegue relacionar esse mito da caverna para a nossa realidade do Sebrick? Não, boa pergunta. Eu posso pensar da seguinte maneira, assim, se eu for atribuir a nós professores o papel do filósofo, né, que é aquele que está clamando, está gritando para as pessoas que estão acorrentadas, né, nesses condicionamentos, né, que trazem consigo dessa maneira de ficar esperando, né, só escutando para poder decorar e repetir, né? Escutar, decorar e repetir são as correntes, vamos dizer assim, nas quais estão presos nossos queridos alunos, né? E nessas certezas que eles já trazem com eles, maneira de se comportar diante do conhecimento. Né? Nós ali, como professores, estaremos fazendo o papel daqueles que, de certa forma, meio que se desacorrentaram e estão querendo mostrar, olha aqui, ó, aqui tem outras coisas, vocês precisam mudar o comportamento, precisa olhar para cá, olha para cá, não olha para lá, olha para cá, né? Dá uma afrouxada na corrente aí, entendeu? Eu acho que é mais ou menos isso, né? E a gente está tentando fazer isso, para tentar tirar o cara da caverna, dessa caverna, né? É claro que depois vai entrar em outra, né? E aí vai encontrar outro para poder ir mostrando outras saídas, né? Eu penso dessa forma, para poder pensar o mito para a nossa realidade. Eu acho que é isso, eu acho que a gente está tudo aqui mesmo, né? Eu fico clamando aqui, poxa, fala um pouco aí, abre o microfone, qual é a sua dúvida? Você tem uma dúvida? Porque, na verdade, a dúvida, né,
A dúvida é o desacorrentar, né? A certeza é o conforto, né? Tá confortavelmente ali, não preciso, eu não olho nem para o lado, ó, eu não mexo nem a cabeça, eu, não olho eu só mexo o olho aqui, né? Assim, que postura é essa? A postura na sala de aula de eu estou ali, eu não preciso falar, né? Eu não preciso fazer nenhum questionamento. Na nossa escola é um pouquinho mais diferente, porque tem uma coisa que é difícil, o camarada não consegue se esconder, né? Todos nós sabemos os nomes de todos os alunos, então isso já dá uma certa desacorrentação. Não sei se eu falei certo, mas é uma certa forma de afrouxar a corrente, né? Você vai afrouxando mais quando você faz o sujeito falar e ele sai dele, né? Eu acho que é mais ou menos nessa, não sei se eu me fiz entender. Assim, pensando no que você está falando, eu já trabalhei com alguns feras, né, na química. E aí eu trabalhei com um cara que fez o Brasil ser reconhecido numa parte específica da química chamada fotoquímica. O nome do cara é David Nicodem. O cara era fantástico, assim, era de outro planeta. E aí era engraçado quando tinha reunião de grupo, o pessoal tinha maior medo de quando ele ia apresentar, todo mundo, né, cheio de medo, perguntando. Aí teve uma vez que outro cabeção lá, chamado Márcio, que é professor titular da FRJ, perguntou para ele: mestre, eu tenho uma pequena dúvida para tirar para o senhor, mas a pergunta é muito simples. O David Nicodem pegou o banquinho, botou no meio e sentou. Deixa eu sentar, ele falando, né? Deixa eu sentar aqui porque tenho medo das perguntas simples. Essas são as mais difíceis de serem respondidas. Então, galera, vou te falar uma coisa assim para os alunos, né? Cara, não tem pergunta simples, bicho. Não tem pergunta simples. Olha que parada louca, né? Fazendo uma piada na situação que a gente tá, mas acaba sendo verdade. A gente não tem uma vacina para um vírus que a gente combate com água e sabão, brother. Como é que pode um negócio desse? Louco. Olha que doideira, uma pergunta simples. Como é que eu invento uma vacina? Tem um monte. Por que para esse vírus não serve? Então, assim, a gente pensar no simples e não achar que o simples é idiota, que o simples é bobo. Não. Essa coisa que eu estou perguntando, cara, para mim é muita coisa, entender como é que um cara de filosofia entende a filosofia dentro da minha vida, sabe? Dentro do espaço que eu estou. Como é que você relaciona o texto que a gente acabou de ler aqui sobre o mito do Édipo? Como é que você relaciona isso com o Sebrick, com a sua vida? Quem foi Édipo? Qual o contexto que foi escrito isso? Será que hoje em dia uma história como essa teria tantos likes quanto, sei lá, um TikTok? Entendeu a provocação, Celso? É achar que às vezes a minha pergunta é simples demais, então eu não vou fazer. Não. Cara, faça. É com essa pergunta simples que a gente vai construindo o conhecimento, vai cada vez mais, né, tirando as correntes e o sol vai cada vez mais iluminando o nosso olho. No começo é ruim pra caramba. Depois a gente vai, poxa, como aí, não é bem assim, não é bem assado. Uma imagem que eu tenho na minha cabeça é a seguinte: lá no final, Celso, todos nós, eu gosto muito de cozinhar, você sabe disso, todos nós estaremos no restaurante, mas vai depender da sua caminhada se você vai servir ou ser servido. Entendeu? O mito. Todo mundo tem poder de escolha. Você pode escolher ficar quietinho, beleza. Só que isso vai ter uma consequência para você ao longo da sua construção de conhecimento, da sua construção como pessoa. É tão importante para a gente, como professor, entender o que a Ana Clarice pensa, o que a Ana Júlia pensa, o que o Guilherme pensa, para saber se o que a gente está falando, a forma que a gente está falando, está chegando em vocês. Porque, exatamente, às vezes, o vocabulário que eu estou usando não é um vocabulário adequado. Às vezes, a comparação que eu faço não é uma comparação adequada. E, às vezes, você levanta, professor, poxa, mas e o verde? Pô, como aí? É isso que estava faltando para a minha aula fluir, para a gente poder construir junto. Galera, não tenha medo de perguntar. Eu até escolhi um texto. Esse texto que eu escolhi aqui, desse livro, ele aproxima essa ideia, né, essa ideia conceitual do mito, das coisas que a gente está vivendo. E o que você falou aí sobre a vacina é muito interessante. Estava pensando aqui, né? Não há vacina e, por exemplo, a falta de conhecimento, né, ainda
em torno disso, ele abre o caminho para uma série de maluquices e de mentiras e de confusões que confundem as pessoas, né? Por isso que é complicado isso, né? Você não tem a resposta, né? E tem uma maior galera que fica especulando. Como é que o sujeito que não é da área, né, vai dizer, ó, não, entope o negócio lá, vai dar certo? Como assim? É cheio de experimento aí dizendo, ó, não vai, isso não é eficaz, mas as pessoas ficam postando as coisas. É isso, entendeu? A gente está vivendo, como você falou, a gente está vivendo esse tempo em que a informação que seria assim, né, na mesma medida, seria uma oralidade, ela toma uma proporção descomunal, sacou? É a era da informação, mas sem saber de onde essa informação vem, né? É Sim, sim. engraçado, a corrente do WhatsApp, ela tem mais peso do que a fala de um especialista, entendeu? Então, mais uma vez voltando ao mito da caverna, essas coisas, essas mentiras, essas especulações são as sombras da caverna, que as pessoas olham para elas e as tomam como verdade, entendeu? E é engraçado, vou voltar ao que a gente falou antes. O conhecimento, ele só acontece quando tem troca. Não adianta, se o Celso se trancar no quarto dele, ele vai ler milhões de livros. Ele vai ser um cara erudito, mas não vai ser um cara conhecedor. É diferente. Eu não sei se você sabe, Celso, mas se hoje alguém na face da Terra descobrir a vacina para o coronavírus e a pessoa for um filantropo, eu quero publicar para o bem da humanidade, a pessoa não pode fazer isso? Sabia disso? Não sabia. Não pode, você não pode publicar conhecimento pelo conhecimento. Você tem que ter uma instituição por trás de você, você tem que ter uma base de conhecimentos sólidas que sustente o seu conhecimento e tem que ter a assinatura de alguém. Mas isso aí foi produzido por um sistema que a gente está Sim, vivendo, né? Esse sistema capitalista que é de troca de mercadoria, onde tudo virou coisa, inclusive o ser humano que se coisificou, né? Aí tem outras paradas aí, né? e até pelo cuidado do que você vai colocar como verdade científica, né? Como verdade para a humanidade. Mas Então, eu não sei se você sim, sabe, teve uma experiência de uns camaradas aí que publicaram na Nature ou numa outra revista super famosona aí, uma série é um texto tudo louco lá, os camaradas aceitaram e depois eles falaram, ó, tudo que nós publicamos ali é tudo misturado não tem nada de verídico ali, a gente misturou um bocado de coisa, de fórmulas e vocês aceitaram. Não sei se você soube disso. não vi não, mas que doideira, né? Eu vou pesquisar e vou te mandar. Mas é isso, gente, conhecimento ele é feito a partir de troca, né? Incomoda, essa troca dói pra caramba. Eu sentar com o Celso e ouvir da experiência dele que não é igual à minha, né? Celso é um pouco mais velho do que eu, ele tem uma cor de pele diferente da minha, ele tem filho, eu não tenho, então a experiência de vida dele é diferente da minha. Sou E mais velho, mas ouvindo ando de skate. Eu ando de skate. É verdade. Então, a experiência que você tem, as pessoas com que você anda é diferente das pessoas com que eu ando. E eu só vou conseguir tentar entender o Celso, ou tentar entender o mundo do Celso, a partir da troca que eu tenho com ele. Então, pensar que alguém, por exemplo, sei lá, não gosta de bife, é milanesa, caramba, que doideira. Mas eu só vou saber disso a partir do momento que eu chego para o Celso. E aí, Celso, como é que você tá? Tá beleza? É lógico que eu estou dando um exemplo tosco, mas a ideia ela é maior do que isso, óbvio. Eu só vou saber Sim, se o sim. Lucas e a Vivian estão entendendo o que a gente está falando a partir do momento que o Lucas e a Vivian chegar e, olha só, entendi, você pode repetir isso aqui? Eu não entendi isso aqui. Isso que eu estou pensando faz sentido? E a gente vai trocando. A gente também não tem resposta para tudo, mas a gente vai conversando aí, vai trocando ideia, enfim. Acho que Vale a pena falar que quando a gente fala, quando a gente vai falando sobre as coisas, nossas dúvidas, a gente aprende muito mais porque a gente está organizando o nosso pensamento a partir do que a gente está falando. Se a gente fica só escutando, só escutando, só escutando, só escutando, né, 20% do que eu falei, né, vai ficar para vocês e você não assimila. Quando você fala, escreve e debate, pergunta e troca, você assimila muito mais. Eu espero que vocês tenham assimilado alguma coisa do que a gente tem conversado aqui, porque eu vou botar lá na plataforma tarefa ainda hoje. E daqui a pouquinho, ó, 2 minutos para acabar a aula. Alguém quer falar? Fala aí, gente. Pelo amor de Deus, vocês ficam calados. Pô, eu não aguento mais isso. Vou matar!
Então, beijinho pra vocês. Fala aí, Bernardo. Não, eu ia perguntar se eles têm algum mito, se eles conhecem algum mito. É. Alguém conhece algum? Algum mito que já ouviu falar de algum outro lugar, algum mito. A Ah, pergunta sai que eu tinha, fora, Bernardo. Miguel. Ah, pô, que Sai isso? fora, Miguel. Caoseiro, né? Gente, ele não tá lendo? Ah, é. Agora tá aparecendo aqui. Liga o microfone para falar, isso mesmo. Fala aí, Karen. O que você achou da aula? Aí Essa conversa. teve um que falou esse, Celso, do mito do leite com manga. Ah, era uma coisa para proteger a gente, né? Na verdade, não. Na verdade, esse mito, posso contar de onde vem esse mito? Pode contar. Esse mito ele vem da esse mito ele vem da não permissão dos escravos de se alimentarem de frutas e de leite da fazenda. Então, os escravos, quando vieram para o Brasil, a gente tinha plantações de manga, né, as fazendas, não para venda, mas para consumo, e tinha questão de leite em Minas Gerais. Então, o senhor de engenho, né, inventou esse mito de você não comer manga com leite, justamente para o escravo não, entre aspas, roubar a manga nem roubar o leite. Olha Então, só. dizer que manga com leite faz mal, mata, enfim, isso tudo, tem a ver com esse mito para você manter o escravo com fome, trabalhando em função da comida que a casa grande servia. Dos escravos, não, desculpa. Troca todas as vezes que eu falei por escravos pela palavra correta, que é escravizá-los. Ninguém é Escravizado. escravo. As pessoas são escravizadas. Daí Já, vem já... a ideia, o mito do leite com manga. Não, interessante isso aí. Na verdade, você está falando de uma coisa que, na verdade, foi uma história criada para meio que prejudicar, para controlar, né? Isso, Não isso. foi uma história criada para explicar uma realidade, entendeu? Né? Não é uma coisa mais ampla, é uma coisa mesmo de controle mesmo, né? E a do homem com saco, eu tenho a impressão de que para você subjugar as pessoas que são menos favorecidas, né? Porque o homem com saco são as pessoas que iam na rua vendendo bugigangas ou colhendo bugigangas. Então, o homem do saco que vai colher, vai pegar as crianças e tudo mais, tem a ver com essa questão de você separar ainda mais o pobre do rico. Então, o filho do rico não pode ir para a rua porque senão o homem do saco vai pegar. Na verdade, o homem do saco pega ninguém. O homem do saco é o trabalhador da classe menos favorecida que trabalhava na rua com saco, vendendo coisas, Sim, vendendo buchiganga. sim. Essas Meu pequenas. pai falava. Oi. Fala aí, Miguel. Meu pai falava que o homem do saco ia me pegar se eu fizesse bagunça e ia mandar, sei lá, para um lugar que ia me fazer de sabão, alguma coisa assim. Então, É isso essa história do sabão já não é mito, não, isso é verdade, tá? Até a década de 90, que a carrocinha passava para pegar o cachorro para fazer sabão, isso é verdade. Isso é verdade mesmo. O sabão ele pode ser feito a partir de gordura animal. Então, hoje em dia, lógico, não pega mais cachorro para fazer isso, mas os restos de açougue, né, pelanca, gordura que sobra da carne, a próprio osso, é levado para fazer sabão e fazer ração. Em relação ao velho dos sacos, né, só para ter uma ideia, tem um documentário Netflix que é muito legal, chamado O Mercador. Passa na Geórgia, na Europa. É um cara que ele troca a bugiganga por batata. Então, inclusive, a grana lá tem outro tipo de valor onde ele vende. Né? Você não consegue trabalhar com grana porque as pessoas não têm. Ele troca a mercadoria por batata. É bem legal o documentário. É 20 minutinhos, é bem curtinho, conta a história do cara. É interessante. Quem tiver interessado em ver, é muito legal. Eu lembro, Bernardo, de uma época, o Pedro assistiu aqui, era pequeno, que era um curta-metragem, acho que lá do Sul, o Velho do Saco. Cara, o Pedro ficou um mês com aquele negócio na cabeça, ele não conseguia dormir, bicho, porque a imagem muito forte, sacou? Ele via com vários sacos, assim, um negócio muito estranho. Mas é engraçado, como voltando ao papo da filosofia, como é que esses mitos, essas histórias, elas têm função social de alguma coisa. Sim. Ou de afastar, ou de controle, ou de passar um conhecimento. Exatamente. Então, cada história que a gente conta, cada mito que a gente conta, ela tem uma função a cumprir, né? Sim, Bom, com certeza. Já falei pra caraca na sua aula.
Tá, beleza. Eu só vou aqui, na verdade, agradecer que, pô, temos 22 pessoas assistindo. Foi uma, né, uma assistência boa, né? Uma audiência boa. Se ninguém mais tiver nada para falar, perguntar, né, a gente pode dar como encerrada a aula. Aula irada. Valeu, Karen. Precisava de mais participação. Vocês participando ia ficar mais bonito. Gostei da aula de hoje. Então podemos nos despedir. Valeu, Bernardo, pela participação. Gostei. Vou invadir tua aula lá. Matéria lá na plataforma, hein, galera? O material já está lá. Vou colocar a questão ainda hoje. Professor Celso, Oi, aqui. tá me ouvindo direitinho agora? Oi, João, pode João falar. Pedro aqui. Beleza, conseguiu entrar e vou conseguir voltar, né? Desculpa, cara. Eu falei para você que ia entrar 6 horas, só que minha internet bugou. Aí eu não tava conseguindo entrar. Eu falei, meu Deus do céu, só deve ter pensado que eu esqueci. Não, Aí não, eu eu tava tentando acompanhando. ligar e desligar a internet. E Desculpa, quando eu- tá? Eu até Tá te mandei uma tranquilo. mensagem no WhatsApp. Então, quando eu comecei a gravar aqui, o negócio me avisou. Alguns alunos serão excluídos. Aí eu falei, aí eu mandei para você também, entra de novo, que eu vou começar a gravar, mas entra de novo. Tá tranquilo, tô te acompanhando. O Uhum. que você achou aí da nossa aula aí Não, hoje? eu tinha parado porque eu tava. Já aconteceu o que aconteceu lá em História. Eu fui lá e chamei os alunos para depois eu voltar, entendeu? Ah, beleza. Aí, quando eu fui voltar, minha internet falhou. Aí, nem as mensagens eu consegui mandar. Aí Mas deve ter entrado agora. eu vou fazer o Tá seguinte, bom. essa aula eu vou deixar lá no link, ela vai ficar gravada, se quiser rever. Sim, eu ia ver pelo menos 10 minutos dela. Foi o que eu perdi, eu acho. Assim, que Beleza. eu até entrava, mas eu entrava e saía. Tá bom? Entendi. Eu Mas vi foi aqui, tá tranquilo. show a aula, tá, Celso? Muito bom. Valeu, João. A gente se vê aí, cara. Falou. Com Tchau. Deus. E os outros coleguinhas, então, por favor, lavem as mãos, protejam se for à rua, né? Beijinho para todo mundo.